Meus amados, minhas amadas, vamos juntos na jornada. Visita escolar é um termo que você vai ouvir muito. Ah, você vem visitar a nossa escola, ou quando alguém liga para você, um editor, né, alguém da editora, e tal escola está solicitando a tua presença, a tua visita para você fazer um encontro com os leitores. Isso é muito comum. Então, já se familiarizem com isso, uma visita escolar, ou seja, se o nosso livro é para a escola, as nossas editoras trabalham em escola, é muito comum que haja uma contrapartida da escola também querer a tua presença lá, e esta solicitação vem ou por meio da própria escola ou por meio da editora. Eu, durante muitos anos, vivi rodando o Brasil visitando escolas, sem cobrar por esse trabalho. Ou seja, a editora me ligava, sempre editora no meu caso, né? Então, se alguma escola me solicitasse, eu falava, não, entre em contato com a editora, né? Quando tinha adoção. Porque quando não tem adoção, também acontece isso. Quando o livro não é adotado, muitas vezes a escola te escreve, olha, você vem visitar a nossa escola conversar com as crianças? Aí eu pergunto assim, vocês adotaram algum livro meu? Ah, sim. A gente está lendo, não adotamos, mas estamos lendo o livro Criança Poeta. Mas não adotamos. O que significa adotar? Significa sair em lista, né? Sair na lista de compra do material e ou a maioria ou todas as crianças compram aquele livro de literatura. Então o professor pode falar assim, não adotamos, mas estamos trabalhando o livro. Significa o quê? Eles compraram 2 ou 3 livros, ou pegaram os próprios livros de divulgação da editora e estão trabalhando com ele em sala de aula. Então você tem um professor, né, um livro para 30 alunos, ou 5 livros para 150 alunos. Bom, se não teve adoção, o que eu faço? Então vamos acertar um cachê para a minha visita na escola, né? Porque vocês não adotaram o livro. Ah, tá, quanto que é o cachê? Aí eu acerto o cachê e vejo a possibilidade de dar certo esse encontro, seja ele real, físico, na verdade, seja ele virtual. Isso existe um custo para isso, pelo menos eu sempre cobrei quando não teve adoção aquilo. Pode ser a tua escolha no começo ir. Ah não, quero ir, quero divulgar, então beleza, aí você vai, né? Eu conheço muitos autores que fazem, tem alguns autores que doam para a editora, por exemplo, 2 dias por mês. Se eu tenho 10 livros numa editora, eu vou dar 1 ou 2 dias por mês para essa editora. Eu fico à disposição da editora. Se a editora quiser que eu vá só conversar com as crianças que não adotou, por que a editora faz isso? Porque se a editora não adotou o livro, por que ela quer levar o autor? Porque muitas vezes essa editora vende livro didático. Então é uma editora que vendeu para essa escola sei lá, 800 mil reais. E a escola fala, então eu quero um autor de literatura para fazer uma atividade com as crianças ou jovens. Ah, tá bom, então vamos levar o César. Então a editora vem, me banca, né, paga a minha passagem, se eu tenho que pegar avião, paga as minhas despesas, meu hotel e me leva lá. Então, há várias maneiras dos autores se relacionarem com isso. Eu não vou, quando não teve adoção, eu não vou de graça. Nunca fui. Não, aí se não teve adoção, que me pague um cachê. Mesmo quando a editora quer me levar, a editora acerta um cachê para eu ir. Mas muitos autores fazem isso, como eu estava falando, muitos autores dão 2 dias, ou 1 dia, ou 1 semana para cada editora, e vai fazer o que quiser. Se a editora quiser fazer uma formação para professores, enfim, o autor fica à disposição. Eu particularmente não faço isso. Eu tenho coisas diferentes, por exemplo, se eu vou conversar com criança, é um valor de cachê muito mais baixo do que se eu vou conversar com professores. Se eu vou dar uma oficina, uma palestra para professores, o valor que eu cobro ele é um pouco mais alto. Mas tudo isso depende do contexto, viu gente? Não se iludam com isso não, e depende do contexto, né? Geralmente eu vou, quando eu ia viajar, antes da pandemia, eu saía à tarde aqui de casa, ou no final da manhã, chegava na cidadezinha, dava palestra à noite para os professores, e aí dormia, na manhã fazia para criança, para jovem, à tarde para criança, e vinha embora. Então geralmente era essa dinâmica, né? Quando você vai a uma cidade, você conversa com criança, com jovem e professores. Mas às vezes eu ia
para conversar só com criança e não fazia para professor. E aí, se não teve adoção, a minha postura é: vamos acertar um cachê. Para isso, eu tenho uma empresa. Isso é importante vocês saberem, pessoal. Vocês têm que se profissionalizar. Eu tenho uma empresa na qual eu emito nota fiscal. Então, eu vou cobrar, o cachê é tanto, está aqui a nota fiscal, está tudo certo. Na empresa, a escola ou a prefeitura, ou o que quer que seja, pode te pagar porque você tem uma nota fiscal, né? Então, se você não tem nota fiscal, considere montar uma empresa para você poder vender as suas palestras, as suas oficinas, as suas apresentações, né? Ai, mas eu não converso com criança. Gente, sinto muito. Sinto muito de verdade. Se você é escritor ou escritora de livro infantil, se você não sabe conversar com criança, vá fazer um curso de palestrante, um curso de contação de história. Vai aprender a se comunicar com esse público. É o teu público. Ai não, eu quero só escrever, eu não quero nada, eu não quero divulgar, não quero gravar vídeo que nem o César, não aguento aquele careca falando na internet. Não, quero escrever porque meu negócio é escrever e eu tô aqui e a editora cuida de tudo. Pode funcionar. Isso já funcionou em algum momento, mas hoje, gente, você precisa ter um texto muito bom, mas muito bom, porque a concorrência para a escolha do texto é gigante. Você precisa ter uma performance boa também. Ai, mas eu não sou teatral, eu não sei mexer a mão. Estuda. É a tua profissão. Cuida dela. Vai fazer cursos de contação de história. Eu mesmo dou cursos de contação de história com recursos nos quais você pode treinar a tua palestra, né? E o que não significa que você vai dar uma palestra para as crianças fazendo uma macaquice, como eu faço, por exemplo, que eu mexo muito, eu faço improviso, eu tenho esse jogo cênico muito grande. Você pode simplesmente dar a tua palestra respeitando a tua forma de se comunicar, mas com presença, se preocupando com o teu corpo. Você vai trazer uma apresentação, uma interação com as crianças. Então, assim, é uma coisa que se aprende, mas você precisa entender que esse momento, caso você queira fazer disso a tua carreira, você vai ter que cuidar disso também. Porque a ideia de que o escritor só escreve e fica em casa esperando cair o dinheirinho na conta, gente, talvez tenha servido para um povo mais antigo, mas hoje, definitivamente, se você vier com muita onda, muita exigência, entendeu? A feira de livro lá de não sei de onde, nem chama esse aí que é muita exigência, entendeu? Começa com muita onda. Tudo bem, é uma escolha tua, mas saiba que não é o que a maioria dos escritores e escritoras estão fazendo, pelo menos é o que eu vejo. Outra situação é quando a escola fala assim: nós adotamos o livro. Ou seja, o que significa nós adotamos? A escola está falando, nós adotamos. Ela pode entrar em contato com você, certo? Porque tem rede social. Adotamos o livro Anel da Tartaruga, vamos procurar o César aqui e entrar em contato com ele. Quando a escola diz nós adotamos, eu estou entendendo que o livro saiu em lista e ele foi comprado por um grande número de alunos. Aí eu pergunto, quantos livros são? São 80 livros, são 50 livros, são 200 livros. Durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu diria 7 ou 8 anos, quando eu ouvia essa palavra, nós adotamos, eu ia sem cobrar nada. Se a escola me falasse, nós adotamos, eu passava isso para a editora, ou a própria editora, tal escola adotou 80 livros, tal escola adotou 200 livros, não importa, quando tinha coisa do nós adotamos, eu não cobrava, mas também eu não gastava, o que significava o seguinte, hoje eu não faço mais isso, significava que a editora me mandava aqui em casa um carro me pegar, eu ia até essa escola, conversava com as crianças, conversava com os jovens, eu ia almoçar, a editora pagava e eu vim embora e eu não gastava nada. Ou, como eu moro no interior já há alguns anos, era muito comum também, eu ia com meu carro até o aeroporto, eu pegava notinha de estacionamento, eu tomava um suco de laranja, eu pegava notinha, eu ia lá para almoçar, eu pegava notinha, chegando aqui em São Paulo eu anotava tudo e eu era reembolsado por aquilo, eu não ganhava cachê, porque tinha aquela coisa, temos adoção. Bom, eu comecei a ter alguns problemas com relação a isso, ou seja, muitas pessoas falavam
sejam professores ou a própria editora, que a escola tinha adotado 200 livros. Chegava lá, eu assinava 30. Muitas vezes a escola falava, não, adotamos 400 livros. Chegava lá, eu adotava 60. Mas eu entendi uma coisa, que eu virei, na mão desses divulgadores, uma massa de troca. Não, essas escolas compravam livros didáticos e compravam alguns livros meus, e a escola queria um autor e a editora me levava. Quando eu comecei a perceber isso, eu tentei várias vezes, eu não vou entrar em detalhe o que eu fiz, mas resumindo a história, hoje eu trabalho assim, tem adoção? Beleza, tem uma ajuda de custo, um valor bem menor, mas tem uma ajuda de custo. Quem paga ou é a escola, ou é a editora, ou o livreiro. Isso é uma negociação que as pessoas vão fazer. E eu cobro esse valor com adoção, fixo, para conversar com crianças em horário escolar, que adotaram o livro quando o contato é pela editora. Então é uma coisa bem específica. Por quê? Se a editora falou que foram 200 livros adotados e eu assinei 20, pelo menos eu estou ganhando uma ajuda de custo. Se realmente adotaram 200 livros, para a editora não vai ter problema nenhum pagar minha ajuda de custo, porque é um valor muito simbólico mesmo, mas eu achei que cobrar esse valor simbólico criou uma equidade na coisa. Por quê? É o mesmo valor que eu falo para qualquer escola do Brasil inteiro, pública, particular, colégio caríssimo, colégio mais pobre, e é o mesmo valor que eu falo para qualquer editora que trabalha comigo. Então não tem aquela coisa, porque o César foi de graça, isso já aconteceu. César foi de graça com a editora do Brasil, mas agora quer cobrar pela Moderna. Então agora eu cobro para todas esse valor simbólico. Quando não tem adoção, eu negocio um cachê. E o online eu cobro? Hoje é uma realidade. O online, pessoal, funciona assim. Se eu estou em uma live no meu canal do Instagram e eu faço essa live pública e eu convido escolas para participar, eu não cobro nada. Agora, se eu vou entrar no horário daquela escola, se eu vou entrar na plataforma daquela escola com hora marcada, se o encontro é 3 horas da tarde, eu vou estar 3 horas pronto. Vou estar arrumado, com uma camisa legal, né? Vou estar preparado para esse encontro das 3 às 4. Então o meu tempo custa. Então mesmo no online eu cobro, sem dúvida nenhuma. E o que é muito interessante é que hoje está virando uma realidade. Então você pode cobrar até mais barato. Eu não vou falar em valor, pessoal, porque o valor é muito relativo. Para mim, ele tem uma realidade, para o Pedro Bandeira tem outra, para o William Breman tem outra, para o Ricardo Azevedo tem outra e para você tem outro. Então, cobre o que você acha justo para você. Entendeu? Se para você uma visita escolar online de 1 hora, R$100 está bom, maravilha. Cobre R$100. Quer cobrar 80? Cobre 80. Se para você R$500 está bom, cobre 500. Como é um trabalho autônomo, você pode cobrar quanto você quiser. Mas não comparar, e o César cobra tanto, eu vou cobrar tanto. Não, faça a tua realidade. Se você mora numa cidade onde não circula muito dinheiro e o seu trabalho de 1 hora vai te dar R$300, R$400 e para você tá bom isso, faça por esse valor. Né? Não fique pensando, nunca pense quanto o outro ganha. Isso é um grande equívoco, né? Isso é inveja, na verdade. Chama o nome prático disso, o nome real disso é inveja. A gente fica comparando com o que o outro ganha. Então, quanto que você se sente confortável? Eu não quero fazer menos do que 1.000, cobre 1.000. Não quero fazer menos que 2.000, cobre 2.000. Mas não importa quanto o outro cobra. Ou quero fazer por 100, por 150, por 300. Você vai entender essa dinâmica e às vezes você vai trabalhar numa prefeitura, pode ser um valor, em outra prefeitura outro valor. Às vezes o próprio contratante vai falar, olha, eu tenho tanto para pagar. Então não se prenda muito a isso. Né? Então hoje eu estando online em plataforma da escola, eu cobro. E com visita escolar presencialmente ou online, eu também cobro. Um valor mais baixo, um valor simbólico, mas eu cobro. E tem dado muito certo. Claro que com essa minha escolha, de uns anos para cá, eu diminuí o número de visitas escolares que eu faço, né? Porque nem toda escola quer adotar e quer pagar ainda por isso. Às vezes não dá.
Mas eu recomendo que você, no começo, visite muita escola, de graça, mas muita. E encante aqueles professores e as crianças para você voltar no ano seguinte, no outro ano, até uma hora que você falar, bom, agora, a partir de agora eu vou cobrar. Quando você tomar essa decisão, muitas pessoas podem falar, então eu não quero. Se você quer cobrar agora, eu não quero. Aí, se você provou que o teu trabalho é bom, você fez realmente um trabalho verdadeiro e a pessoa não quer valorizar, é escolha tua prosseguir lá ou não, né? Mas saibam que a editora e a escola sempre vai tentar que você vá de graça, com o seguinte discurso: venha aqui para divulgar o seu trabalho. Eu estou fazendo uma obra aqui agora e é interessante, né? Veio o rapaz do caminhão para tirar uma terra aqui de casa, né? E esse rapaz fez a minha casa há 10 anos. Ele tirou a terra daqui, ele fez a terraplanagem. Aí eu falei, bom, senhor Luiz, precisa pagar ou o senhor vai fazer por divulgação, para divulgar o seu trabalho? Eu fiz uma brincadeira com ele, né? Ele deu risada. Nunca você vai chegar para uma pessoa que tem um trator e vai falar assim, venha fazer de graça para mim. Mas para quem trabalha com criança, é muito comum ouvir isso. E aí você vai aprender a se colocar. Você vai aprender a se colocar. E o que significa aprender a se colocar? Significa ter jogo de cintura para compreender a situação, jogo de cintura para compreender a situação em que você está nesse momento da tua carreira e falar assim, não, eu quero experimentar, né? Eu vou aqui como que é, eu vou por aqui, vejo o que acontece e vai indo. E vai indo até você se sentir confortável. Nunca faça nada na qual você se sinta invadido, abusado, sabe? Eu já me senti assim. Vou contar uma história só. Quando eu realmente decidi cobrar por visita escolar. Quando eu recebi um e-mail da editora falando, vá visitar uma escola no interior do Paraná, me lembro muito bem. Adotaram 150 livros. Eu ia dar uma palestra de manhã, uma tarde e uma noite. Eu saí de casa 4 da manhã para pegar o avião 6h30, 7. Cheguei em Curitiba 8, talvez, alguma coisa assim. Andei 3 ou 4 horas para chegar às 11 na escola, ou não me lembro agora, fiz uma apresentação à tarde, ou 2 à tarde, e uma noite. Saímos da escola 10 horas, e aí eu só fui assinar os livros da turma da noite, porque a apresentação de manhã e da tarde, ou às 2 da tarde, eu não me lembro, eram só para crianças que não tinham lido meu livro, então eles não sabiam quem eu era. Mas a escola falou, o César aqui sabe conversar com criança, eles lotaram o auditório. Ou seja, eu não fui fazer palestra como escritor, eu fui fazer um show, né, de literatura. E aí eu assinei 30 livros, saí daquela escola às 11 horas da noite, fomos jantar, voltei no hotel às 2 da manhã. Se eu saí de casa às 4, eu acordei às 3. Se eu fui dormir às 2 da manhã no hotel, no dia seguinte, eu fiquei basicamente 24 horas acordado. 24 horas acordado. Para assinar 30 livros para ganhar R$90. Eu falei, não, gente, aí não é justo. Aí não é justo, né? Me pagaram o avião, me pagaram o hotel, me pagaram o almoço, tudo certo, né? Não nego que isso foi muito bom. Mas ficar acordado 20 horas para ganhar R$90, para mim aquilo foi um absurdo. Eu falei, a partir de agora eu só vou por momento. E o que aconteceu? Quando eu coloquei esse porém, eu cobro por momento, a escola passou a colocar vários alunos no mesmo momento, porque eles estão pagando por momento. Então, se eu vou conversar com 30 crianças, é o mesmo valor do que eu conversar com 300. Então, quando não tinha isso, a escola pediu para fazer 5 apresentações de manhã, uma por aula. Uma por aula. E 5 à tarde. Como assim? Se tinha um auditório, quantas vezes eu fui num auditório lotado, vazio, cabendo um monte de criança, e eu falando para 30 ou 40, e depois você tem que repetir a mesma coisa. Aí quando eu comecei a cobrar por momento, ou a editora, ou a escola, ou o livreiro paga, eles juntavam todo mundo e eu fazia uma palestra. Mas eu não fazia uma palestra, pessoal. Procuro fazer a palestra. Eu me preparo
preparo para me comunicar com aquelas crianças. Eu me preparo, entendeu? Eu já tenho o que eu vou dizer, assim, eu venho fazendo isso há muitos anos. Então não é um simples encontro. Uma vez alguém falou para mim assim, ah não, fala qualquer coisa. Eu olhei para ele e falei, meu amigo, eu não falo qualquer coisa. Você não está entendendo. Eu vou fazer um encontro inesquecível. Eu vou deixar essas crianças aqui malucas. Se eu estiver conversando com os professores, esses professores vão ver maneiras literárias que eles nunca tinham pensado. Eles vão sair daqui alegres, divertidos e pensantes. Então isso não é qualquer coisa, isso tem um custo. E aí, gente, ao longo do tempo, isso é possível, você firmar esse propósito e dar certo. Então nunca faça qualquer coisa. Dê sempre o melhor. É isso que eu tenho tentado fazer. E para isso eu cobro. Muito ou pouco, não importa. Para mim está ótimo. Né? Eu sei que tem autores que cobram muito mais do que eu. E sei que tem autores que cobram muito menos do que eu. Tá tudo certo. Para mim, o que eu cobro hoje é justo para mim. Eu não me comparo nem com os que cobram mais, nem com os que cobram menos. Procuro não me comparar. Às vezes eu fico sabendo, olha, não sei quem cobrou tanto, dá aquela coisinha, mas eu estou fazendo aquilo que é justo para mim. Então, se eu estou na minha verdade, acabou. Que mais que eu posso falar de visita escolar, pessoal? Façam muitas, mas organizem. Não façam visitas esculhambadas, não. Se a turma do 4º ano adotou o livro, vá conversar com as crianças do 4º ano. Ai, mas a gente quer colocar a turma do 3º. Tá bom. Você quer colocar a turma do 3º? Então vamos lá. Será que para essa turma do 3º você pode passar um vídeo meu? Será que para essa turma do 3º a professora pode fazer uma leitura de algum livro meu para eles saberem o que estão lá? Porque eu não vou conversar com crianças que leram um livro e com outras que não leram. Porque é outra vibração, gente. Quando você vai conversar com uma turma que leu o livro, eles têm perguntas, eles já estudaram a tua vida, eles sabem se você é casado ou solteiro, eles, no meu caso, sabem que eu sou vegano, sabem que eu gosto de plantar, enfim, porque isso tá público, né? Tá na internet, tá no meu currículo. Então é muito legal, você é recebido para aquilo. Mas não é, no começo é difícil, no começo a gente passa por perrengue. Por isso que é importante você ter um perfil no Instagram, um site no qual você conta quem é você como escritor, como escritora, e aí você pode, por isso que eu falo, gente, não use rede social profissional para falar do macarrão que você comeu no domingo. Entendeu? Fala assim, quem é você? Você gosta disso, daquilo e tal? Se comunica, porque tudo isso que você está na rede social, os professores vão pegar e vão jogar nesse encontro virtual. As perguntas que as crianças vão fazer surgirão a partir do que você colocou na rede social. Então grave vídeos falando dos seus gostos, das suas curiosidades, de você como leitor. Tudo isso é material para esse encontro escolar. Lembrem, pessoal, é uma carreira que você está criando. É uma carreira. Se você está criando uma carreira, você tem que investir na tua carreira. Lembra, vai montar uma barraca de cachorro-quente na esquina, você vai gastar 10 mil reais. Aí você não quer gastar 300 para fazer um site, você não quer gastar 300 para alguém editar teus vídeos, não tem jeito, gente. Não tem jeito. Então, se você quer cobrar pelo teu trabalho bem, você precisa fazer um bom trabalho para ser cobrado. Senão, vocês vão ouvir muito. Faz lá qualquer coisa que tá bom. O cara vai bater o carimbo dele, da meta dele, e não vai dar muita bola para você. Tomara que você saia dessa apresentação feliz e realizado, e feliz e realizada, mas eu já saí muito bravo às vezes, aí eu entendi, não. Eu quero fazer o melhor, eu só vou fazer o melhor, porque se é para fazer qualquer coisa, eu não faço. Uma coisa, cobrar já dá uma nivelada, né? Segunda coisa, ter redes sociais interessantes dá uma outra nivelada. Você vê que tudo isso que eu estou falando independe do teu texto. Mas você só vai publicar um texto por editora comercial se o seu texto for muito bom. Tá bom? Valeu?